Se eu pudesse voltar no tempo para aprender alemão mais rápido e melhor, o que é que eu faria de diferente? Se eu realmente, quais conselhos eu daria para mim mesmo, se isso fosse possível, se existisse uma realidade paralela? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem com uma certa frequência, principalmente na caixinha ali do Instagram. Ô Ravili, se você pudesse voltar no tempo, o que é que você faria de diferente para aprender alemão melhor, mais rápido? E aí é o seguinte, a gente vai falar sobre isso hoje, só que a gente vai tomar como ponto de partida a seguinte ideia. Eu mantenho a experiência que eu tenho hoje, e aí a gente vai voltar no tempo então, em que eu não sei nada de alemão, a gente volta no tempo, mas pelo menos preservando a experiência que eu tenho hoje em relação ao funcionamento do aprendizado de idiomas. A gente pode fazer assim? Beleza. Vamos lá então, a gente entrar direto no tema. Eu selecionei para vocês aqui várias estratégias que eu adotaria se eu tivesse começando alemão do zero. A primeira estratégia que eu adotaria, com o conhecimento que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu ia fazer antes de aprender alfabeto, antes de aprender números em alemão ou qualquer assunto do idioma em si, eu ia ficar um dia pensando e escrevendo sobre por que alemão é importante para mim. O que é que vai mudar na minha vida se eu for independente no idioma, se eu falar o idioma? Eu ficaria um dia pensando sobre isso. Não necessariamente um dia inteiro, 10 horas escrevendo, não necessariamente isso, mas um dia inteiro refletindo sobre isso, fazendo apontamentos, anotando observações e tal. E aí no final do dia ali, eu ia resumir aquilo tudo que eu escrevi, aqueles apontamentos, e ia escrever mesmo ali páginas e páginas do porquê que esse idioma é tão importante para mim e o que é que seria diferente na minha vida se eu falasse alemão. E aí eu escrever, por exemplo, no meu caso, tá? Não sei se no seu caso é isso, mas no meu caso eu escreveria o seguinte, que ser independente seria importante para mim, para que eu não precisasse de ninguém para ler uma carta para mim, que eu recebia do seguro-saúde, do governo, que eu seria independente para fazer uma ligação se eu quisesse, que eu poderia ir no médico sozinho, sem ninguém me acompanhar, que eu poderia fazer um exame de vista sozinho também, sem ninguém me acompanhar. Então, eu escreveria que essa independência, é muito importante para mim, porque eu não queria ficar como uma criança. No Brasil eu era independente e aqui eu não queria me sentir uma criança. Como inclusive eu me senti muitas vezes no começo, Então eu escreveria isso, que seria importante para mim não me sentir uma criança. Eu escreveria também que se eu soubesse alemão, eu me sentiria muito mais parte da comunidade. Porque é o seguinte, é como se existissem dois mundos. Um mundo é quando você não domina ainda o idioma e parece que tudo é meio turvo, parece que você enxerga a realidade com um óculos meio embaçado. E quando você já domina o idioma, parece que vai ficando tudo muito mais claro e você começa a andar de cabeça mais erguida. Parece que antes você está andando meio assim, meio com vergonha, o óculos está meio embaçado, você ouve uma coisa ali, ouve uma coisa aqui, tenta balbuciar algumas coisas e não consegue direito. Pelo menos essa é a sensação que eu tive muitas vezes. E aí, conforme você vai dominando o idioma, é como se você fosse levantando a cabeça, estufando um peito, e você consegue, enfim, enxergar a realidade de uma forma mais clara. Parece que tudo fica mais fácil de enxergar, É a sensação, tá? Uma metáfora aqui, mas é uma sensação que eu tive muitas vezes. E eu escreveria também que impor respeito quando necessário seria muito importante para mim também em alemão. Por que impor respeito quando necessário? Porque tem uma coisa que é muito ruim para mim, é quando eu me sinto subjugado, alguém, sei lá, tenta tirar um direito que eu tenho, um direito de entrar em algum local, ou um direito de me comunicar, falar no telefone dentro do trem, ou qualquer coisa assim. Se alguém falar para mim que eu não posso fazer aquilo, ou me tratar com ignorância, eu gosto de saber me defender, de impor respeito, de mostrar que não é assim que se fala comigo e tudo mais. Então, eu escreveria isso também nesse documento. Isso antes de entrar em gramática, entrar em nada de conteúdo em alemão. É um dia escrevendo só sobre isso. Eu escreveria também que, para mim, importa muito não o número de amizades, de conhecer muitos alemães e ser popular, mas ter conversas que marcam. Estar com um amigo ali, fazer amizade com alguém e poder
conhecer essa pessoa de verdade, ela me conhecer, eu falar dos meus sentimentos, de como eu enxergo o mundo, daquilo que é importante pra mim, e ela também falar dela e a gente se conhecer e ter essas conversas que marcam, seria muito importante pra mim também. Uma outra coisa que eu escreveria é que seria muito importante pra mim trabalhar na minha área, porque no Brasil, né, muitos de vocês aqui é formado em alguma coisa no Brasil e tudo mais, e alguns trabalham na área de formação e outros não trabalham na área de formação por causa do idioma. Então eu escreveria que para mim seria muito importante trabalhar na minha área justamente para eu ter minha autoestima de volta, né? Beleza, então a estratégia número 1 seria então eu investiria tempo, bastante tempo, pegaria um dia inteiro ali, um sábado, um domingo, ficava ali ó, o dia inteiro em casa só meditando, refletindo sobre por que que esse idioma é importante para mim. Eu vou permanecer na Alemanha durante muito tempo, muitos anos. Se eu souber o idioma, o que é que vai mudar na minha vida? E aí eu fui citando para vocês aqui, né, o quanto o alemão é importante para mim. E aí eu escreveria bastante sobre isso. Primeira coisa que eu faria. Bora para a segunda coisa que eu faria, se eu pudesse voltar no tempo e me aconselhar, né, ali se eu tivesse 0 de alemão, como é que eu me aconselharia? Segunda coisa, segunda estratégia que eu adotaria. Conhecer o terreno onde eu estou pisando para não me iludir. Como assim conhecer o terreno? O aprendizado do idioma alemão é desafiador para quem fala português. É mais desafiador do que aprender inglês, porque em inglês a gente está acostumado. Música em inglês, não sei o que em inglês, aí faz... Na escola tem o inglês, mesmo sendo o inglês michuruca que a gente tem na escola, principalmente escola pública, mas a gente está mais familiarizado com o inglês no Brasil do que com o alemão, né? Pelo menos a maioria. E aí, nessa segunda estratégia, antes mesmo de entrar em gramática alemã, vocabulário em alemão, eu tentaria conhecer o terreno. Eu pesquisaria, eu buscaria pesquisas, eu chegaria na internet, usaria chat GPT ou o que fosse, bem que quando eu comecei eu não tinha chat GPT, né? Mas supondo que eu vou começar hoje, eu procuraria saber quanto tempo, em média, as pessoas precisam para conseguir falar alemão no dia a dia. Não ser fluente, falar como fala português, mas falar razoavelmente em alemão. Quanto tempo demora isso? Então também eu tiraria, sei lá, um outro dia ou algumas horas para preparar o terreno, tentar entender quanto tempo demora em média para ter uma certa segurança ao falar alemão. Para que isso? Para conseguir alinhar minhas expectativas. Porque, gente, tem muita gente que não tem ideia da média de quanto tempo demora para aprender alemão. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas tem uma média ali, claro, né? E aí tem muita gente que não tem nem ideia dessa média. E aí eu já cheguei para várias pessoas e perguntei assim: em quanto tempo você quer falar alemão de forma relativamente tranquila, ser independente e tal? A pessoa falava assim para mim: não, em 3 meses eu já quero fazer as minhas coisas sozinho, fazer uma ligação e tal, não sei o que. Aí eu olhei assim: 3 meses? Ou seja, naquele momento eu percebi que a pessoa não tinha ideia nenhuma do que estava falando, né? Realmente, 3 meses, na minha opinião, fica muito apertado para a pessoa ter essa independência do idioma. É possível em 3 meses ter o nível intermediário do ponto de vista de ter visto os assuntos? Sim, mas a gente precisa de mais tempo para acostumar com esse lance da compreensão auditiva, para acostumar a formar frases em alemão com uma segurança razoável. Então, o tempo é mais a questão do costume. Mas, em relação a ver conteúdo gramatical, sim, dá para, em pouco tempo, em alguns meses, se a pessoa meter foco ali, ela consegue finalizar vários níveis de alemão em alguns meses, em relação a ver o conteúdo. Mas, então, minha segunda estratégia seria conhecer o terreno onde eu estou pisando, para que eu alinhasse minhas expectativas e não ficasse naquela do tipo assim: nossa, já tem 2 meses que eu estou estudando e nada aconteceu. Calma, vai chegar, continua. Então eu usaria essa estratégia para poder alinhar minhas expectativas. Terceira estratégia que eu anotei para vocês aqui. Terceira estratégia o terceiro conselho que eu falaria para mim mesmo seria o seguinte: eu pesquisaria sobre o que faz as pessoas desistirem
de aprender o idioma alemão. Então, eu entraria no YouTube, usaria também o chat GPT, procuraria pesquisas, o que fosse, para tentar entender o que é que faz as pessoas, ou a maioria das pessoas, desistir de aprender um idioma. Pode ser alemão, pode ser russo, inglês, ou o que for, porque muita coisa acaba coincidindo. E aí, já citando para vocês algumas coisas aqui, uma delas, a pessoa ela é muito ansiosa, muito impaciente. Ela quer um resultado muito imediato. Então muita gente desiste porque quer um resultado imediato. Ou então fica nesse vai e vem, né? Estuda 2 meses, para 6. Estuda 1, para 3. Aí fica nesse eterno vai e vem, capengando, porque sempre fica atrás de uma fórmula mágica, um resultado imediato. Aí fica um mês, dá um gás um mês, aí vê que não chegou no resultado que queria, que tinha expectativa ilusória, né? Tinha ilusão mental, não chegou, aí para. Aí daqui a pouco compra um novo curso, faz um pouquinho, o comecinho do curso, aí para. Aí vem uma nova propaganda, um novo curso, entra, para de novo. Aí fica nesse eterno vai e vem. Então, isso é muito comum. Então eu pesquisaria sobre essas coisas para tentar entender qual é o padrão de comportamento de quem desiste. Isso, como eu falei, antes mesmo de estudar nada de alemão, eu tentaria entender isso tudo. Aí pesquisaria bastante e tal, para quê? Para formar uma casca grossa, para que eu não seja mais uma vítima de comportamento ilusório em relação ao aprendizado do idioma. Então, criaria uma casca grossa ali, para não desistir e não deixar esses motivos me abalarem, né? Do tipo assim, de impaciência, frustração e tal, essa loucura toda. Em relação à frustração, por exemplo, né, que é muito comum no idioma, é você tá estudando, de forma passiva, né, gramática. Aí você tenta usar o idioma e não consegue. Aí gera frustração, né, que é a expectativa não correspondida. Aí você não teve aquela expectativa correspondida, né, você achou que você falaria e aí você não consegue falar. Aí você pensa, poxa aí, ó, não tá dando certo pra mim, não tenho o dom de aprender. Sendo que isso não existe isso. Ah, ele tem um dom de aprender o idioma, fulano não tem um dom. O ser humano, ele tem o dom da comunicação. A gente já nasce com a possibilidade de se comunicar, com a possibilidade de aprender um novo idioma também, desde que você esteja ali em contato com esse idioma. E se você quiser aprender mais rápido, aplicar técnicas, estratégias e tal, para se acostumar mais com esse idioma, para aprender mais rápido, de forma mais inteligente. O Braga perguntou se eu não estou ao vivo no YouTube. Não, não estou. Só estou no Instagram, mas esse vídeo será repostado no YouTube. Beleza. Quarta estratégia, então, que eu adotaria, né? A terceira estratégia que eu falei, criar uma casca grossa para não desistir, entendendo quais são os motivos que fazem as pessoas desistir. Quarto conselho que eu daria para mim mesmo. Eu procuraria um curso online. Por que eu procuraria um curso online? Porque, primeiro, que eu queria ter essa flexibilidade de poder estudar em casa o tempo que eu quisesse e revisar aquela mesma aula quantas vezes eu quisesse e estudar a hora que eu quisesse. Sem economizando tempo para ir e voltar para o curso, então eu economizaria esse tempo de transporte para ir para voltar. Conseguiria estudar em casa no horário que fosse melhor para mim. Poderia revisar os vídeos quantas vezes eu quisesse. E eu economizaria uma puta grana, porque quando você compra um curso online, ele é muito mais barato do que escolas tradicionais ou mesmo as aulas individuais ali. E para quem está começando, não é necessário você ter aula individual, porque fica muito caro a aula particular. É bom você ter um curso gravado. Pelo menos eu me daria esse conselho. Procura um curso que aborde todo o aspecto gramatical, mas trabalhe a linguagem formal, eu tenho que ter linguagem formal. Como é que eu vou entender as cartas? Como é que eu vou escrever um e-mail bem escrito? Como é que eu vou ter uma organização mental do funcionamento do idioma, né? Eu preciso da gramática, eu preciso da parte formal do idioma também, de vocabulário e tal. Mas um curso que trabalhasse o aspecto formal do idioma, mas também o aspecto informal, as expressões idiomáticas, os bizus, né? Para você conseguir cada vez mais falar com naturalidade, as gírias, os xingamentos também. Tem muita gente que fala assim, né? Às vezes eu posto um xingamento na internet aí, alguma coisinha assim, nada tão grave não. Mas algumas pessoas falam assim, você está ensinando isso na internet, vai ensinar outra coisa e tal. Aí eu olho e vejo que a pessoa não me segue, então ela não sabe o que é que eu posto. Ela não sabe que 99,9% do meu conteúdo não é xingamento.
E ela acha que não se deve ensinar xingamento. Cara, ninguém é obrigado a xingar, mas é importante que você entenda. Imagine só se está assistindo um filme e a pessoa xinga alguma coisa lá e você não entende. Aí deixa eu passar entendimentos ali. Ou então alguém te xinga, você não entende. Ou alguém xinga na rua, você não entende. Xingamento é normal em qualquer idioma, né? E às vezes você xinga em português e nem percebe, né? Você até evita xingar porque você não concorda e etc. Mas às vezes você xinga e não percebe, então xinga e fala, meu Deus, xinguei e tal. Normal, né? Isso é normal na comunicação. Mas vamos lá. Então, eu procuraria um curso que trabalhasse os aspectos formais e informais do idioma, que me trouxesse um treinamento da fonética alemã, né, de pronúncia, para eu ter uma pronúncia limpa. Então, que me desse um treinamento de pronúncia bem feito, que me trouxesse estratégias de memorização de frases, para que eu consiga lembrar das frases na hora de me comunicar, porque não adianta nada você estudar, quando você vai usar você não lembra. Adiantou o quê? Adiantou nada, você precisa usar. Então, ou então você ouve e também não lembra o significado. Então tem que ter estratégia de memorização de informações. Então o curso teria que ter isso. E o curso também teria que ter textos e áudios de aspectos práticos do dia a dia. Ou seja, textos e áudios envolvendo ali uma simulação de uma conversa com um médico, uma simulação de uma conversa com um atendente de uma padaria, simulação de conversa dentro do setor estrangeiro quando eu fosse renovar meu visto, uma simulação de conversa com um policial se eu fosse abrir uma reclamação ou se eu fosse falar que eu perdi um documento, uma simulação de conversa, por exemplo, sei lá, com um amigo, por exemplo, num restaurante para fazer um pedido, num restaurante de comida japonesa, num restaurante de comida italiana e assim por diante. Um treinamento mais completo. Então, eu procuraria um treinamento. Eu não tentaria estudar sozinho. Por quê? Eu tentei fazer isso no começo com alemão e não deu certo. Só perdi tempo. Por quê? Eu tentei aplicar algumas técnicas que eu tinha aprendido com inglês. Eu tentei aplicar com alemão durante mais ou menos uns 6 meses. Eu ainda estava no Brasil quando eu comecei a estudar alemão. E a técnica que eu tentei aplicar para o alemão foi estudar texto e áudio. Mas olha o que é que eu fiz. Eu comprei um livro, um romance normal, grossão assim. E esse romance vinha com CD, na época, né? Vinha com CD. E aí, beleza. Coloquei o CD, né? Mudei lá para MP3 e tal, converti. E aí peguei o livro, abri e pensei, beleza, eu vou pegar esse parágrafo aqui agora, vou ir traduzindo com a ajuda do Google Tradutor, para pelo menos entender o que está rolando aqui, e vou ficar ouvindo esse áudio aqui do primeiro parágrafo várias vezes, voltando, tentando entender a lógica da coisa aqui. E eu fazia isso. Pegava uma coisa ali, outra coisa aqui, mas, meu Deus, quando eu tentava escrever em alemão, tentando botar em prática alguma coisa, não saía nada, porque eu não sabia estruturar uma frase alemã. A gramática alemã, quando você não entende, ela é muito complexa, mas quando você passa a entender, é tipo um quebra-cabeça, assim, né? Aí você aprende. Então numa frase normal, né, que a gente chama de Hauptsatz, o verbo vem para a segunda posição. Aí, a cada assunto gramatical que você vai trabalhando, né, Hauptsatz, Nebensatz, zu plus infinitiv, aí você vai aprendendo os temas, aí vai te dando uma organização mental, você vai entendendo o funcionamento do idioma e o sentido ali que aquela frase tem, a questão também dos tempos verbais, né, dos verbos auxiliares e tal, aquela coisa toda. E aí eu achava que isso, no começo, né, eu pensava assim, não, isso não é tão necessário assim não, basta trabalhar com textos e áudios aqui que eu vou evoluindo. Não evoluí, fiquei 6 meses ali capengando, tentando, e eu não conseguia de jeito nenhum. Então, se eu fosse voltar no tempo para me aconselhar, esse quarto conselho, eu estou no quarto conselho para quem entrou depois, esse quarto conselho seria, entra num curso online para ter, né, flexibilidade de ver a hora que você quiser, e você vai pagar um valor mais em conta. Quinta estratégia, quinto conselho que eu daria para mim mesmo. Eu reservaria por dia 3 horas para estudar, pelo menos, né? Se eu trabalhasse durante o dia, por exemplo, eu reservaria 3 horas à noite para estudar, aplicando o método Pomodoro. Que diacho é isso, o método Pomodoro? O método Pomodoro consiste no seguinte: você estuda um tempo, supondo, sei lá, 25 minutos, e pausa 5 minutos, sem mexer no celular, sem mexer no computador, sem fazer nada. Com a cara para a lua, assim, né? Olhando pro nada. Você pode até
dar uma volta no quarteirão e entrar em casa de novo. Mas não pode mexer em nada, porque é aquele momento de você desconectar com o conteúdo para relaxar um pouco a mente e depois voltar. Você cansa muito menos quando você aplica o método Pomodoro. Então, supondo que você vai estudar 3 horas. Se você ficar 3 horas com a cara ali no livro ou no que for, você não vai conseguir se concentrar, estar concentrado, concentrada durante todo esse período. Você consegue ficar concentrado ou concentrada durante ali, por exemplo, isso varia de pessoa para pessoa, mas supondo 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Tem gente que consegue até um pouco mais e tal, varia, mas 3 horas em estado ali de concentração total não dá, não tem como. Você vai dispersar, vai cansando e tal. Então o método Pomodoro é justamente para isso, para você fazer uma sessão de estudo em que você consiga manter ali total concentração para render pra caramba naquele tempo que você está estudando ali. Aí, quando você vê que está começando a dispersar, pausa. 5, 10 minutos de pausa, volta mais outra sessão, pausa de novo, depois mais outra sessão, pausa de novo, mais outra sessão. É uma coisa que eu faço até hoje. E eu percebo que isso me faz trabalhar muito mais, estudar por muito mais tempo, porque eu fico aplicando essas pausas aí e eu respeito o meu nível de atenção, o meu nível de cansaço. Se eu ficar 3 horas ali tentando estudar, efetivamente eu devo ter estudado 1h30, talvez até menos, né? Porque você fica 3 horas ali com a cara no computador, estuda um pouco, mexe no celular, volta, estuda mais um pouquinho, dispersa, fica viajando, mexe no celular de novo, aí estuda mais um pouco, fica nesse vai e vem, e aí você, no final das contas, nas 3 horas que você acha que estudou, você estudou bem menos tempo, mas você tem ilusão. E aí, amiga, tu estudou alemão ontem? Estudei 3 horas, de 7 às 7, 8, 9, 10, tô fazendo conta. De 7 às 10, estudei 3 horas. Todo dia eu tô estudando 3 horas de alemão. Tá se enganando, não tá estudando 3 horas, tá estudando menos, que fica dispersando o tempo todo. Então, eu reservaria 3 horas para estudar, só que aplicando o método Pomodoro de foco e pausa, foco e pausa, foco e pausa. E eu trabalharia vários estímulos. Que diacho é isso que eu tô querendo dizer com trabalharia vários estímulos? Hoje, foi hoje? Eu acho que foi hoje ou ontem, não lembro, mas eu acho que foi hoje. Uma pessoa falou assim, Ravili, nos stories, né? Ravili, aplicativo para estudar alemão, Duolingo e afins, é eficiente? Não, não é eficiente. Coloca isso como extra do extra do extra do extra. Por quê? No aplicativo desse, você não tem controle sobre o vocabulário que está ali dentro. O aplicativo, ele é em formato de joguinho, você está mexendo no celular, você recebe notificação no celular e acaba saindo e tal, e não tá aquela coisa, o seu cérebro ele não tá, ele não entende que você tá no modo estudo, né? De você realmente se concentrar para aprender aquele conteúdo e internalizar aquele conteúdo. E o aplicativo tem várias limitações, porque você não consegue ter um estudo mais denso e mais profundo no aplicativo. Você não consegue, por exemplo, ter acesso a um texto um pouco mais longo para trabalhar compreensão auditiva e a leitura ali, e depois você lê naquele texto em voz alta, e você grava aquilo no seu celular, ou mesmo fala para o Google Tradutor ali, para o Google Tradutor mostrar o que você está falando e tudo mais. Então, é muito limitado o aplicativo. Uma coisa extra, você, por exemplo, tá em pé dentro do ônibus e tá ali usando aplicativo para aprender um vocabuláriozinho ou outro. Beleza, tipo um joguinho. Ou então você tá sentado no trono, ou sentada no trono, tá mexendo nesse aplicativo, beleza. Uma coisa bem extra. Agora colocar como, eu uso aplicativo para estudar alemão. É ineficiente. Você pode muito mais. Trabalhar de modo muito mais profundo. Então, na minha sessão de estudo diária, claro, eu teria comprado o curso, eu estudaria o curso, mas eu tentaria entender o seguinte, cara, esse curso está me dando o que eu preciso, eu estou trabalhando vários estímulos por dia. O que é vários estímulos? Se você pega uma gramática, essa gramática aqui é muito boa. Aí você pega essa gramática, né? Se você pega a gramática, estuda, e você todos os dias se concentra só em entender o assunto gramatical e preencher as lacunas, isso é um tipo de estímulo, um tipo de estudo. Você está estudando gramática, está lendo aquele conteúdo, está preenchendo lacunas e ficando cada vez melhor em gramática. Agora, cadê o áudio? Tá faltando áudio. Tá faltando um estímulo aí, que é a compreensão auditiva, tem que ter. Cadê você falar em alemão? Tá faltando. Não é você discorrer, falar pra caramba em alemão, no começo você não vai conseguir. Mas você precisa
trabalha leitura também para trabalhar sua fonética, musculatura, soltar, aprender ali os padrões fonéticos do idioma. Tá faltando, né? Tá faltando você escrever em alemão, frases mais longas e tal, para que você consiga entender como é que você vai conseguir formar frases em alemão. Então, eu estudaria todos os dias, mas aplicando várias estratégias para trabalhar as 4 habilidades. Quais são elas? 2 passivas, leitura e compreensão auditiva, e 2 ativas, a gente trabalharia então fala e escrever em alemão. Braga está perguntando se eu posso mostrar minha plataforma de estudo. Posso sim. Daqui a pouco eu mostro, beleza? Eu só vou continuar com o raciocínio aqui, aí eu vou colocar no meu computador minha plataforma e mostro para vocês, beleza? Mas continuando. Eu tô no quinto, né? Terminei o quinto, bora pro sexto. O sexto conselho que eu daria para mim mesmo se eu voltasse no tempo. O meu sexto conselho seria o seguinte: eu aplicaria a imersão total. Imersão total é diferente de imersão parcial. O que é imersão total? Sem contato com brasileiros por pelo menos uns 8 meses. Eu tiraria 8 meses. 8 meses sem sair com brasileiros aqui na Alemanha. Eu conversaria bastante com minha família uma vez por semana, mas evitaria ficar todo dia fazendo a ligação em português, evitaria falar em português todo dia. Nossa, está sendo radical. Meta. Eu teria essa meta. Eu me daria esse conselho para aprender mais rápido. E eu aplicaria imersão total. O que é imersão total? Celular em alemão. Se eu tivesse Instagram, por exemplo, eu excluiria meu Instagram. Vili, mas eu não quero excluir meu Instagram. Eu não usaria o Instagram e as redes sociais durante 8 meses. Ou se eu fosse usar, porque talvez você pense, nossa, mas é radical demais, a gente quer sair às vezes, quer ver alguma coisa. Tá. Se você quer ver o Instagram de qualquer maneira, eu criaria um novo perfil no Instagram. Inclusive eu tenho um novo perfil no Instagram. Você tem um novo perfil no Instagram e você segue apenas perfis alemães. Sabe, tipo, esses blogueiros alemães e tal, essa galera toda eu ia seguir, mas só que dos assuntos que eu gosto, academia, alimentação, psicologia, os assuntos que eu gosto, eu ia seguir essa galera toda, só de alemães, seguir umas 100 pessoas, e toda vez que eu entrasse no Instagram, em vez de consumir o Reels, o conteúdo curto ali em português, eu ia consumir sempre em alemão. Não estou entendendo nada, problema. Eu ia entender devagarinho, num dia eu não ia entender quase nada, no outro dia eu ia pegar uma coisinha a mais, e todo dia eu ia aumentar ali o entendimento em 0,1%, todo dia um pouquinho, eu ia ter essa paciência para continuar, para trabalhar só conteúdo em alemão. YouTube, só canais em alemão. Ia seguir um monte dessas blogueiras também, dessas pessoas que postam, como é que fala? Quando a pessoa fica postando só as viagens que ela fez, a rotina, tem um nome para isso, esqueci agora o nome do conteúdo. Mas eu seguiria essa galera também no YouTube, pararia de seguir todo o canal que eu sigo em português, pararia de seguir, podcast só em alemão, filme, seriado, Netflix, qualquer coisa de filme, seriado, só em alemão. Não, Ravile, mas é cansativo. Eu sei, é cansativo, doía minha cabeça na época, mas eu faria isso, porque qual é o tema o nosso tema de hoje aqui? Eu, com o conhecimento que eu tenho atualmente, eu me aconselhando se eu tivesse 0 de alemão. Então eu faria isso. Minha cabeça ia cansar, mas eu ia saber que ia chegar. Iam se passar alguns meses e eu ia cada semana me acostumando mais com o idioma. Beleza, então eu aplicaria imersão total. Imersão total é alemão 24 horas não, ia dormir 16 horas de alemão, todo dia. 7, estratégia número 7, conselho número 7. Eu praticaria fala em toda e qualquer oportunidade que eu tivesse. E eu ainda forjaria oportunidade para falar alemão. Como assim? Eu iria, por exemplo, estar no supermercado, supondo que eu não preciso perguntar nada para ninguém. Eu já vou lá com frequência, sei onde é que fica tudo, mas eu forjaria situações. Por exemplo, eu chegaria para o atendente ali, para um cara que está ali reabastecendo as prateleiras, eu chegaria para ele e perguntaria assim: vem cá, você poderia me dizer onde é que eu encontro sal? Eu faria questão de errar alguma coisa para perguntar para ele como é que eu formularia a frase em alemão. Eu ainda falaria para ele: estou aprendendo alemão, como é que eu posso formular essa frase? Ich lerne Deutsch. Wie kann ich diesen Satz formulieren?
Eu usaria toda e qualquer oportunidade para ficar falando alemão. Se eu tivesse num bar, por exemplo, eu ia fazer o pedido, ia fazer questão de ser uma pessoa mais simpática, fazer amizade, puxar papo com gente de todo tipo de idade que você imagina. Claro, criança não, mas qualquer pessoa adulta, eu procuro, puxaria um papo. As idosas que me parassem, que volta e meia uma idosa para você ali e faz alguma pergunta e tal, eu puxaria maior papo com a idosa ali, o idoso, e ficaria batendo, tentando conversar, errando o tempo inteiro, mas falando, tô aprendendo, me ajuda, como é que eu falo tal coisa, e usando mímica e tal. Eu praticaria em toda a oportunidade que eu tivesse. Por que que isso não acontece com muita gente? Não aconteceu comigo no início. Medo de errar. Eu tinha muito medo de errar. Por quê? Porque hoje, quando eu olho para trás, eu sei porque eu tinha esse medo todo de errar. Porque é o seguinte, no Brasil, no Brasil eu era independente. Eu fazia minhas coisas e tal, e eu conseguia em português expressar o meu ponto de vista. Eu conseguia em português me defender. Eu conseguia em português me impor quando necessário. Eu conseguia, com intencionalidade, falar as coisas que eu queria falar. Né? Eu conseguia deliberar em português. Quando eu mudei para a Alemanha e eu perdi isso, é como se eu tivesse perdido uma parte da minha personalidade. E aí é como se eu tivesse, é como se eu voltasse a ser criança, dependente e estava em estado de vulnerabilidade. E aí isso me causava muita ansiedade, muita agonia. Então quando eu ia falar em alemão e não conseguia direito, eu tinha medo de errar por causa do julgamento alheio em relação à minha capacidade de comunicação. Então, como eu não conseguia mostrar o conhecimento que eu tinha em alemão, não conseguia falar em alemão, portanto, eu não conseguia mostrar o conhecimento prévio que eu tinha sobre a vida, ou sobre o direito, ou sobre o comportamento, ou o que for, aí eu ficava agoniado. Né? Tinha medo de julgamento no sentido de nossa, é burrinho ele e tal, não sei o quê. Isso tudo é insegurança. Tudo é insegurança. Então, se eu voltasse no tempo, eu ia tacar o foda-se pra isso. Não sei se vai dar problema aqui agora, mas eu ia tacar o FODA-se pra isso e ia falar o máximo que eu pudesse e forjaria, inclusive, oportunidades para falar. E dane-se. Por quê? Porque toda essa ilusão que a gente cria, todo esse medo que a gente cria, tá muito dentro da nossa cabeça. Ninguém tá se lixando pra gente. Por mais que uma outra pessoa acabe julgando ali, isso na verdade é só uma... Tem até um cara que posta muito na internet sobre isso, né? Que é aquele cara que fala assim... Como é que ele fala? Não sei o que lá, menos ansiedade. Mais foco, menos ansiedade. Esse cara tem... Não sei se você já viu no vídeo desse cara na internet. Ele fala muito sobre isso, né? Que quando você acha que as pessoas estão te julgando, na verdade está mais dentro da sua cabeça. Ninguém tá nem aí pra você. E você tá achando que tá todo mundo te olhando. Aí você olha, não tem ninguém te olhando. Ou quando tem uma pessoa, 3 segundos depois ela já esqueceu que você existe, ela já passou por você ali, já tá preocupada com o celular dela, a mãe dela, o namorado dela, ou sei lá quem, e já te esqueceu. E a gente aqui, né, morrendo de medo de tudo. Então eu voltaria no tempo e falaria, se vira, vá falar aí, sem medo de errar, e que quanto mais você errar, melhor, porque é aí que você aprende mesmo, até porque erro não existe, o que existe é lição, né? E eu vou... Não vou antecipar não. Vou antecipar não. Então, beleza. Essa é a estratégia número 7. Estratégia número 8. Daqui a pouco eu mostro minha plataforma, que tem um... Quem foi? O Braga que pediu, né? Daqui a pouquinho eu mostro. Mas vamos lá. Estratégia número 8. O conselho número 8 que eu me daria se eu fosse aprender alemão do zero hoje. Em momentos de lazer, cozinhando, quando eu não estivesse estudando, sentado estudando, quando eu estivesse ali cozinhando, andando num parque e tudo mais, eu estaria consumindo podcast em alemão, vídeos no YouTube. Se eu estivesse na cama ali deitado e quisesse ver um filme ali sexta-noite, sábado-à-noite, eu colocaria em alemão. Eu já falei, né, que eu só seguiria nativos no Instagram. Se eu estivesse mexendo no Instagram, só ia ver conteúdo em alemão. E hoje eu sei que isso seria muito cansativo. Minha cabeça ia explodir. Só que hoje eu também sei que eu me daria o seguinte conselho: só continua. Tá doendo. Só que a cada semana, a cada mês, esse cansaço mental que você tá tendo, que tá te destruindo aí, tá sugando tua mente, vai diminuindo.
Mas tem paciência que vai diminuindo, só continua. E aí eu continuaria na resistência, porque eu saberia que isso ia passar. Nona estratégia. Essa nona estratégia aqui, velho, é muito massa. Ela tem a ver com um negócio chamado de hábitos angulares. O que é hábito angular? Hábito angular é algo que você faz que vai repercutir positivamente em outros hábitos. Vai construir outros hábitos ou vai repercutir positivamente em outras coisas que você faz. Eu vou te dar um exemplo. Malhar. Praticar esporte. Correr, malhar, yoga, isso, aquilo, outro, uma luta, alguma coisa assim. Mas estar com o corpo ali em movimento e tudo mais. Isso, quando você pratica algum esporte, isso melhora sono. Você dorme melhor. Se você dorme melhor, você memoriza melhor as informações, porque o processo de memorização ocorre mesmo, a consolidação da memória ocorre no sono. Logo, se você dorme melhor, você vai lembrar, você vai memorizar melhor e você vai lembrar melhor do conteúdo em alemão. Então, se eu fosse voltar no tempo, o meu nono conselho para mim mesmo seria: vá praticar esporte, vai correr na academia, porque eu gosto muito de academia, né? Vai para academia, faz esteira ali, dá uma corridinha e tal, para você melhorar seu humor, para você conseguir ter um dia ali, né, melhor, que você vai render mais, com mais energia e tal, mais motivação. Você vai ter durma cedo todos os dias, inclusive eu tô aplicando isso já tem algumas semanas. Eu tenho um celular aqui, que é o celular profissional, né, de trabalho, e o celular que eu tô usando agora para fazer a live é o celular pessoal. Todos os dias eu tô pegando ele por volta de 10, às vezes 10 e meia, eu pego os dois celulares, coloco lá na cozinha, dentro do armário e fecho. Eu criei tipo um ritual para eu conseguir dormir mais cedo. Porque se eu for com o celular para cama, eu vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã, porque acabo vendo Reels, um filme, qualquer outra coisa. Se eu, por exemplo, pegar os dois celulares e colocar lá na cozinha, dentro de um armário fechado, simboliza para mim o seguinte: tá fechado aqui, não posso mais pegar eles, vou pro quarto agora. E quando eu entro dentro do quarto e não tá dentro, os celulares não estão dentro do meu quarto, isso me ajuda a relaxar mais e eu penso, cara, não tem alternativa, eu não posso mexer no celular, eu posso usar o negócio que eu tenho para ler. Como é que fala? Da Amazon? Esqueci agora. Mas eu tenho um aparelhinho para ler da Amazon, ele eu posso usar. A luz mais baixa e tal, leitura, mas os celulares não uso mais. Aí eu deito na cama, 5 minutos eu tô dormindo, galera. Ou 10 minutos. Isso mudou minha vida de uma forma absurda. Tem algumas semanas que eu tô fazendo isso e vou continuar. E aí eu continuo fazendo isso para que eu adquira esse hábito, né? Para que não seja difícil mais botar o celular. Não tá sendo difícil, mas às vezes fica com vontade, né? Ah, não, só hoje. Ah, sexta-feira, vou com o celular pra cama. Não abre exceção, não. Porque aí você vai se habituar, se acostumar com isso, vai ficar normal e não vai ter mais essa dor de querer mexer no celular de noite. Então, a estratégia número 10 é praticar esporte para ajudar na motivação, ajudar em dormir melhor, memorização, etc. E antes de eu falar a última estratégia, que é a número 10, eu vou mostrar para vocês minha plataforma de estudo. Deixa eu abrir aqui. Tomara que dê para ver razoavelmente, né? Espera aí que eu tô abrindo. Vocês estão curiosos para ver? Vou mostrar um pouquinho aqui. Deixa eu abrir aqui. Trilhas. Comece aqui, visualizar. Vamos lá. Vou pegar o celular aqui. Aí eu vou virar para todo mundo ver. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Onde é que vira? Aqui. Ó. Nada profissional no celular mostrando assim, mas vai dar pra ver. Tem aqui, né? Curso de Independência no alemão. Fotinha aqui, bandeira da Alemanha aqui. E aqui é o nome do treinamento que eu dei, né? Independência no alemão. Quando você vai descendo aqui, ó, você tem as trilhas, né? Trilhas, na verdade, nada mais é do que cada imagem dessa aqui é uma trilha. E aqui dentro tem as aulas, né? Então, quando você clica em Comece aqui, você tem, obviamente, as aulas do Comece aqui, trabalhando várias coisas, aspectos emocionais, um monte de coisa importante, antes mesmo de entrar no alemão, né? Por exemplo, ó, vou clicar aqui em 1.2. Peraí, deixa eu mostrar aqui, ó.
Então você tem aqui os primeiros passos, né? Boas-vindas, como assistir às aulas, confie no método, quero te conhecer mais, como tirar dúvida, tal. Tem aqui, ó, mente protegida, princípios do aprendizado de idiomas. Isso aqui, ó, sem isso aqui muita gente desiste, porque fica batendo cabeça com o aprendizado de idiomas. Como o cérebro aprende, emocionalmente mais forte, informações importantes. Essa é a primeira trilha, né? Aqui, por enquanto, não tem nada de conteúdo em alemão. Por quê? Eu preciso preparar o terreno, eu preciso que você tenha uma mentalidade forte para continuar estudando, senão você vai desistir. Depois aqui tem base que faz a diferença. Isso aqui, sem isso aqui também, você fica capengando. Por quê? Eu vou te mostrar. Deixa eu pausar aqui. Aqui tem um Pronúncia Limpa, é um curso completo de pronúncia, com 11 aulas no total. 11 aulas, um curso completo de pronúncia. Se eu clicar na primeira aula aqui, você vai ver que tem um material também aqui, ó. Deixa eu pausar. Tem um material aqui em PDF, curso completo de pronúncia, acho que são 14 páginas esse PDF que eu criei, com toda a fonética alemã, para você ter uma pronúncia limpa. Aí tem um curso completo, antes mesmo de entrar em alfabeto, números, o que for. Depois tem aqui supermemória. O que é supermemória? Cara, como é que você vai falar alemão se você não lembra das palavras e frases? Você tem que ter um treinamento disso. Aí tem aqui um treinamento do o que é Anki, que de acho é isso, como é que usa isso, como baixar e instalar o Anki, tudo tutorial aqui, bem detalhado como é que faz isso. Como colocar áudio nas frases, em cada frase que você cadastra. 1000 frases prontas para memorizar. Então eu passo aqui para quem está no treinamento, né? 1000 frases prontas, frases do dia a dia. Sabe essas frases que vocês veem eu postando? Frases que a gente usa no dia a dia, expressões. 1000 frases prontas para você memorizar usando o Anki. Tudo eu que cadastrei, você não precisa cadastrar nenhuma. Com 2 cliques você coloca as 1000 frases lá e começa a estudar de imediato. Aqui é para quem não conseguiu colocar as frases, tem uma outra estratégia, né? Tem 2 formas de fazer isso. E aqui, como inverter os lados dos cartões. Que às vezes você está estudando de alemão para português, lá no Anki, mas você pode inverter e botar de português para alemão. Eu ensino como é que faz isso aqui também. Aqui é tudo antes de entrar no idioma. Deixa eu voltar aqui. Depois você tem o A1.1. Dá uma olhadinha aqui, ó. A1.1 mais 49 textos com áudio. Aí eu peço pra galera não pular, porque tem muita gente que às vezes tem o B1, tem o B2 e fica pulando. Aí fica perdendo esses áudios do dia a dia. E aí perde uma grande oportunidade de trabalhar muitos áudios eficientes, textos e áudios eficientes, né? Aí tem a prova do A1.1, depois a 1.2 também, com textos e áudios temáticos, também peço para não pular. Aí vem prova do A2, aliás, cadê? Prova do A1.2, o A2 completo, prova do A2, B1 completo, mais textos e áudios, prova do B1. B2C1 com textos e áudios, prova do B2C1, aulas ao vivo. Então, aqui dentro de cada trilha dessa, você vai ter acesso ao material. E o meu curso ele é todo elaborado de uma forma que você tenha acesso a vários textos e áudios, assim, dezenas e dezenas de textos e áudios, tudo com temas do dia a dia. Então, por exemplo, quando você fica assim, nossa, como é que eu vou conseguir ir no médico e falar as coisas que eu tô sentindo e tal? Eu não sei como é que a galera fala e tudo mais. Tem um treinamento não, né? Tem vários treinamentos disso. Tem treinamento de as doenças mais recorrentes, as queixas mais recorrentes na Alemanha, né? De quando você tá com coriza, tá gripado, tá com garganta doendo. Sabe quando você quer falar no médico assim, tá difícil para engolir, doutor, tá doendo. Aí tem todo esse treinamento lá. E tudo assim, numa linguagem formal, mas também linguagem natural, de como... O que é que você provavelmente vai ouvir de um médico? O que é que você realmente, provavelmente, vai querer falar como um falante de português? E aí tem todo um ajuste ali para quem fala português. Então, o Braga falou que travou. Mas travou quando? Enquanto estava mostrando ou travou agora? Espero que vocês tenham visto. Vocês conseguiram ver, gente, direito a plataforma? Ou ficou travando toda hora? Elisângela falou que não travou. Beleza, se não travou, tá ótimo. Isabela falou: vale a pena para alguém com nível mais alto de alemão fazer esse treinamento? E quanto é? Deu para ver sim.
Quem tem nível de alemão mais alto, dá para fazer também. Agora, se você, por exemplo, não, eu já sou fluente em alemão, falo tudo e eu não sinto dor. O que é dor? Eu não sinto falta de nada. Então, a princípio, você já é fluente no idioma, ou já é muito independente a ponto de não ter dor nenhuma. Então, pô, o meu treinamento, você aprenderia coisas no meu treinamento? Claro, porque vocabulário é sempre bem-vindo, expressões são sempre bem-vindas, é claro que você aprenderia também. Só que de todo aquele conteúdo que tem lá dentro, se você já for fluente, boa parte você já sabe, e tem parte ali que você também não sabe, né? Claro. Então depende. Perguntando quanto é que é e tudo mais. Então, o tema da live não é sobre o meu treinamento, beleza, gente? Vai ter um momento para isso, vocês podem ficar tranquilos que vai ter um momento em que a gente vai conversar sobre isso tudo, mas não é hoje, beleza? Eu só mostrei ali por curiosidade mesmo, que o Braga queria ver, e aí eu quis mostrar. Mas em relação a valores e coisas assim, não posso falar aqui. E por quê, né? Tem muita gente que fala assim, Ravilha, mas por que quando eu pergunto para um professor o valor, ele não fala ali na hora e tal? Porque isso aqui é uma gravação, vai ficar gravado. E valores, o tempo vai passando, a gente faz alteração de valor, às vezes dá um desconto, às vezes aumenta o valor. Tudo varia, né? A gente tem essa liberdade de fazer isso. Agora, quando a gente fala o valor ali e isso é postado na internet, as pessoas acabam tendo uma referência achando que o valor para sempre é aquilo. Aí 10 anos depois a pessoa, mas eu vi no seu vídeo que o valor é tanto. Ô, minha filha, mas isso foi 10 anos atrás, né? Então por isso que não faz sentido. A Rai Ala, adoro suas dicas. Meu hábito é chegar em casa e já ligar a televisão com conteúdo alemão, mesmo sem entender, para os ouvidos acostumarem. Muito bom. E se você, inclusive, coloca o conteúdo em alemão e fica ali prestando atenção, tentando captar, vai ser melhor ainda, beleza? Vamos continuar. Gente, agora a gente vai... O Braga tá perguntando se estudante paga meia, não sei o quê. Não vou falar mais nada disso, negócio de valores ou coisas assim. Vai ter um momento que a gente vai fazer isso. E talvez não demore, beleza? Ó, gente, olha que recado legal pra vocês. A partir da semana que vem, segunda-feira, eu vou começar lives de aquecimento para um evento que eu vou fazer. E aí vocês podem participar desse evento e tá, é muito massa, né? Tem premiações, tem um monte de coisa legal. Mas a partir de segunda que vocês vão conseguir se inscrever nesse evento, né? Só a partir de segunda, não é possível ainda não. A partir de segunda, olha o que é que vai acontecer. Eu vou entrevistar alunos desse treinamento que eu mostrei para vocês. A partir de segunda, então durante 2 semanas, todo dia vai ter lives com alunos que estão no meu treinamento. Inclusive a Kellen, que tá aí, ó, ela é aluna do meu treinamento. Deixa eu ver o que a Kellen escreveu, se eu subir aqui. Eu mesmo sem entender totalmente o alemão, eu ouço assim mesmo. Isso, tem que ir pra cima. Ô professor, tô passando vergonha aqui na Alemanha. Você falar nada. Tô em Mülheim. Você não tá tão distante daqui não. Vai me acompanhando, vai acompanhando as lives a partir da semana que vem, que vai vir uma luz no fim do túnel aí, beleza? Suzy, sou nova aqui, irei fazer a prova do A1, mas preciso do curso para conversar, para me expressar. Realmente, A1 é pouco, né, para você conseguir conversar, se expressar. Vá acompanhando as lives, tá? Semana que vem vai ter live todo dia, 8 horas da noite. Só na terça que vai ser às 19, mas de segunda a sexta, às 8. Boas dicas, ou melhor, tamo junto, meu brother. Léo falou um negócio aí. Es gibt keinen besseren Feierabend als eine Live mit dir den Abend ausklingen zu lassen. Sehr gut, dankeschön, Léo. Tamo junto. Ó, décimo conselho que eu daria pra mim mesmo, pra gente, né, entrar na reta final. 10º conselho que eu daria pra mim mesmo, se eu fosse voltar no tempo, pra aprender alemão do zero. E conservando o conhecimento que eu tenho hoje de estratégias e tal. O 10º conselho que eu daria pra mim mesmo seria o seguinte. Vem cá, meu amor. Eu me pegaria aqui, ó, me abraçaria. E falaria o seguinte. Quando você desanimar, toda vez que você desanimar, isso vai acontecer, não tem pra onde correr. Você vai se frustrar em algum momento, que você vai tentar falar, não vai conseguir. Você vai desanimar em algum momento. Quando você desanimar, tiver um dia ruim, respeite que você está tendo aquele dia ruim, e isso é normal de acontecer, respeite isso. Se pegue aqui, ó, se dê um abraço, passe a mão na sua cabeça e fale o seguinte: leia o que você escreveu do porquê que alemão é importante para você.
Lembra que o primeiro conselho que eu dei para mim mesmo foi escrever por que alemão é importante na minha vida. Eu elenquei várias paradas, várias coisas. Toda vez que eu tivesse desanimado com o idioma, eu voltaria no que eu escrevi, né, do porquê o alemão é importante para mim, o que, é que seria diferente na minha vida hoje se eu falasse o idioma, e eu leria tudo, para entender por que eu estou fazendo aquilo. E respeitaria o meu sentimento naquele dia. Dormiria mais cedo e tal, para no outro dia voltar macetando, indo para cima. Beleza? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Caralho, o Léo nasceu em Mülheim, onde é a rua. Não sabia não, Léo. Eu pensei que tu tinha nascido por aqui, em Düsseldorf. Ingrid, terminei o A2, mas ainda não consigo falar o idioma. A leitura é um pouco mais fácil. A2 ainda é mais básico, né? Tem que aumentar mais o nível para conseguir ter uma certa independência. Estou no A2.2 e penso que não estou falando o suficiente quando já deveria estar falando. Ana, então, não queria falar não, mas a depender do treinamento que você esteja fazendo, o treinamento é ineficiente, não vai te ajudar muito a falar no dia a dia. Infelizmente. Beleza? É isso, gente. Então, a gente se encontra a partir de segunda-feira. Vai ter live todo santo dia. Vou até falar a data aqui, porque isso, como vai ficar gravado, às vezes a pessoa fica, segunda-feira, que data? A partir do dia 6 de maio de 2024, a gente vai ter live todos os dias durante 2 semanas. Live todo dia, 8 horas da noite, só terça-feira, que vai ser 7 da noite. E nessas 2 semanas eu vou entrevistar, vai ser um bate-papo, na verdade, com alunos que estão dentro do meu treinamento, o treinamento que eu mostrei para vocês aqui. Se você entrou na live depois, só rever a live que eu mostrei um pouco do meu treinamento, como é que são as aulas e tudo mais, beleza? Beijão para vocês, grande abraço, uma excelente quinta-feira e não deixa a peteca cair e a gente vai se encontrando, beleza? E entre nos stories mais vezes, que lá eu abro caixinha de perguntas todo dia. Vocês podem fazer perguntas que eu sempre respondo, beleza? Tamo junto, até mais. Pera aí, onde é que... aqui.